Sabe, querida, eu quero dizer para você, Deus tem para você um novo tempo. Deus tem para você uma nova história. O ano de 2015 está praticamente começando. E eu quero profetizar sobre a sua vida, porque eu creio que Deus está trazendo essa palavra sobre nós essa noite, amém? Eu creio que Deus está trazendo essa palavra, que Deus tem uma nova unção para este novo tempo. Agora, para isso, nós precisamos tomar algumas medidas e agir de determinada maneira. Olha, acompanhe comigo a leitura desse texto. Se você trouxe a sua Bíblia, você pode ler aí também. Josué capítulo 1, verso 9. Vamos ver um homem que ele estava também diante de uma situação, de um novo tempo. Ele precisava de uma nova unção. E este homem era Josué. Vamos ler o texto aí, Josué capítulo 1, verso 9. Amém? Então, você pode acompanhar a leitura. Olha o que diz. Seja forte. Nós parafraseamos ali para você, mulher. Então, eu coloquei o texto de Josué no feminino para estar falando para você. Diz assim, ó. Seja forte e corajosa. Não fique desanimada nem tenha medo, porque eu, Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Aleluia. Queridas, quando a gente lê esse texto, a gente vê que Josué, ele estava diante de um momento muito desafiador. O grande Josué. Sabe o que tinha acontecido? O seu discipulador tinha morrido. Moisés tinha morrido. E tinha um povo numeroso que precisava de um líder. E o sucessor de Moisés, o discípulo, para assumir aquela responsabilidade, quem era? Josué. Naquele momento difícil, com certeza para Deus falar essas coisas para Josué, ele sentiu medo. Ele olhou para o desafio que estava diante dele, talvez aquele tanto de gente, e pensou, não vou conseguir, vai ser difícil. E aí Deus vem com uma palavra para ele. Deus veio com uma palavra muito forte para Josué. E Deus disse isso aqui, eu quero ler mais uma vez. O que Deus disse para Josué, eu creio que Deus está falando para você hoje à noite. Deus falou assim, vamos repetir. Eu quero dizer para você, ler para você, seja forte e corajosa. Não fique desanimada nem tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Aleluia. Sabe, tem uma viagem, tem um lugar que Deus quer levar você. Mas para isso, você, minha amada, precisa fazer algumas coisas. E a primeira dica que eu quero te dar hoje à noite é que você precisa pegar uma bagagem. Então eu queria que você falasse para uma irmã, diga assim, pegue uma bagagem. E a bagagem que eu e você precisamos pegar, para que a gente possa ir para esse novo tempo. Quem quer ir para o novo tempo? Amém? A bagagem que a gente precisa pegar é essa aqui, do valor próprio. Aceitar o que Deus diz a nosso respeito. Eu sei que nós mulheres, porque nós somos mais sensíveis mesmo, a maioria de nós, né? Lógico que, a vez ou outra, tem aquelas mulheres que são mais duronas, mas eu conheço umas que dizem que são duronas, mas na hora que o negócio pega, ela desmonta. Porque nós mulheres, a Bíblia mesmo diz, homens, tratem as suas mulheres com mais doçura, porque elas são a parte frágil. Nós somos mais frágeis. Somos mais frágeis sentimentalmente falando, porque Deus nos fez assim, nosso cérebro, nossa maneira de pensar, nossos hormônios, tudo isso nos faz ser mais sensíveis. O nosso físico, inclusive, nos faz ser mais sensíveis, né? A gente pega um peso, é diferente de um homem pegar um peso. Às vezes o homem vai lá, tira de letra e a gente, porque nós somos mais frágeis. Deus nos fez assim. Não significa que somos fracas, amém? Há uma diferença de ser frágil e ser fraca. Nós somos mais frágeis, nós somos mais delicadas.
somos mais delicadas. E muitas vezes, nessa delicadeza que nós temos, quantas vezes o diabo se aproveita dessa situação e tenta marcar a mulher, tenta ferir a mulher. A gente vê que isso começou desde lá do paraíso, quando o diabo, ele viu que a mulher estava ali dando bobeira, estava ali como mais frágil. Ele chegou na mulher e a mulher caiu. E a gente vê que houve ali uma maldição sobre a vida da mulher, tão terrível, queridas. E quantas vezes, até hoje, o diabo tem tentado falar coisas, tem tentado dizer mentiras, talvez ao seu respeito, usando outras pessoas. Eu não sei como foi a sua infância, mas muitas vezes eu acompanho mulheres que dizem assim: pastora, eu acho que eu não consigo fazer essas coisas aí que fala na igreja para a gente fazer. Eu não consigo ser líder. Pastora, eu não consigo trabalhar na igreja. Eu não tenho capacidade. Pastora, eu não consigo pegar no microfone. Eu tenho medo. Às vezes diz: pastor, eu não sou capaz. Quantas de nós, quantas vezes nos sentimos incapacitadas, nos sentimos frágeis, acha que não dá conta. E muitas vezes isso vem, sabe de quê? De palavras que nós ouvimos lá atrás. Pessoas que foram às vezes até usadas pelo diabo para falar: você não vai dar conta, sai daqui, você não presta para nada. Eu compartilho com vocês e digo que eu tive uma criação um pouco difícil. Meu pai, eu vim de uma família não crente, e meu pai ele era alcoólatra. Minha mãe muito cética, não acreditava em Deus, e o meu lar era literalmente um inferno. Minha casa, às vezes eu entrava na minha casa, eu vinha da igreja, parecia que estava cheio de nuvem negra. Eu não sei se alguém já sentiu isso aí, quando entra em casa. E o lugar que eu sentia o céu descer, era o meu quarto, quando eu me ajoelhava e começava a orar. Mas eu me converti aos 13 anos de idade, comecei a frequentar a igreja aos 11 anos, com uma amiga que me convidou. Mas eu tive uma criação, porque o meu pai me deu uma criação que ele recebeu. Então assim, meu pai ele não nos violentava muitas vezes fisicamente, mas ele nos violentava com a língua. Ele falava palavras muito duras. E eu ouvi palavras muito duras. Deixa de ser burra. Sai daqui. Ah, você é impossível. Eu também costumo dizer que eu era criança, eu não estava sozinha, né? Estava acompanhada. Sabe aquelas crianças que estão acompanhadas? Você tem que falar em nome de Jesus, sai. Né? Vim de um lar que não era cristão, tanta maldição, e eu ouvia tantas palavras terríveis. E quando eu me converti, Deus começou a restaurar a minha autoestima, a minha autoimagem. Porque terminava o culto, pastora Valéria, eu ia na igreja dos crentes, né? Como se diz? Terminava o culto, eu não tinha às vezes coragem de conversar com a pessoa e olhar no olho dela. Eu ficava com vergonha. Já conversou com gente assim? Você fala assim, ela fala: oi, bom? Bem. Eu era muito tímida. Eu era uma pessoa muito insegura. E uma vez, Deus, como eu estou falando, começou a restaurar a minha autoestima. E eu estou nesse processo até hoje, graças a Deus. Mas já melhorei um bocadinho. Melhorei bastante. Mas eu creio que esse processo é até Jesus voltar, aleluia. E eu me lembro que, certo dia, eu tive um sonho. Eu era nova convertida. E nesse sonho, eu andava num labirinto e tinha uma pessoa que ficava com um gravador atrás de mim. Uma pessoa feia. Hoje eu sei que era um demônio. E aí ele ficava com um gravador atrás de mim, e eu andando nesse labirinto, e ele ficava dizendo: você não presta, você não vai conseguir, você não vai a lugar nenhum, você não vai dar conta. E ele ficava com esse gravador.
E eu ficava andando naquele labirinto, dando voltas e ouvindo aquela gravação. Quando eu acordei aquele dia, eu falei, Espírito Santo, o Senhor está falando comigo? Porque, queridas, nem todo sonho é de Deus, né? Nem todo sonho. Tem gente que às vezes fala, pastor, eu tive um sonho, sonhei a noite toda, Deus me revelou isso e aquilo. Mas antes de dormir, comeu rabada, um pratão de feijoada. Às vezes o sonho, minha irmã, foi da rabada, da feijoada. Tem sonho que tem nada a ver, é sonho da cabeça mesmo, é a digestão que está fazendo ali, né? Mas tem sonho de Deus? Eu acredito que tem. A Bíblia fala de pessoas que tiveram sonhos de Deus. José, no Egito, né, teve sonhos de Deus. José, o esposo de Maria, teve sonhos de Deus. Então, às vezes Deus fala conosco em sonhos. E quando eu acordei aquele dia, eu falei, Deus, o Senhor está falando comigo? E aquele sonho não saía da minha cabeça. E ele tinha também uma linguagem espiritual. E eu suspeitei, eu acho que esse sonho é de Deus. Eu falei, Senhor, o Senhor está falando comigo, me dá a interpretação desse sonho. E o Senhor falou comigo, Maírla, sabe o que é isso? Eu quero te dizer, minha filha, e Deus me disse, essa gravação que você tem ouvido, é o diabo que está atrás de você, falando um tanto de coisa a respeito da sua autoestima, da sua autoimagem, que você não é, que você não pode. E minha filha, muitas vezes você tem dado ouvidos às palavras de Satanás. Naquele momento eu parei. E eu falei, Deus, eu não quero mais ouvir o diabo. Eu não quero mais conversar com o diabo. E a partir daquele dia eu tomei uma posição. E comecei a vigiar aquilo que vem na minha cabeça, que eu começo a pensar. Querida, nem tudo que você pensa, simplesmente é o que você está pensando. Às vezes é o inimigo que lança uma seta mesmo para você pensar. Quantas vezes eu vou orar por pessoas, pastora? E o Espírito Santo me fala, coloca a mão no ouvido. Coloca a mão no ouvido e expulsa esse demônio que fica no ouvido falando para ela fazer isso, para ela fazer aquilo. Então, muitas vezes o diabo, ele quer atingir a sua autoestima. O que é autoestima? O que você pensa a respeito de você mesma. Você sabia, aliás, antes de eu perguntar se você sabia, eu quero te fazer uma pergunta para você responder no seu coração. Minha amada, com quem você mais conversa durante o seu dia? Com quem? Seu marido? Com seus filhos? Responde aí, conta para sua irmã, com quem você mais conversa no seu dia? Quantas horas você conversa com seus filhos? Com seus alunos? Olha, sabe essas pessoas? Nada supera o tanto de tempo que você conversa com você mesma. A pessoa que você mais conversa no seu dia é com você mesma. Você sabia disso? Nós falamos horas, tem estudos que dizem 12 horas por dia conosco mesmas. E eu quero te perguntar, o que você tem conversado com você mesma? Será que você é daquela que está passando no espelho, aí diz assim, ai, ridícula. Meu Deus, socorro. Será que você é daquela que às vezes alguém pede para você fazer uma coisa e você fala assim, você pensa, tá, eu vou fazer, mas por dentro você diz assim, ai, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Você fica falando para você mesma que não vai dar conta. Será que você é daquela pessoa que durante o seu dia, você fica conversando com você mesmo e dizendo, poxa, a irmã Maria lá contou o testemunho, vai casar. E eu, ninguém me vê mesmo, eu devo ser feia demais. O que você tem conversado com você, querida? Agora eu quero te perguntar mais, nessas conversas, existem diálogos. Você está dialogando nessas conversas quando você fala com você mesma, também com Deus ou com o diabo? Porque tem muita gente que fica conversando com o diabo. Às vezes chega e fala, meu Deus,
o pastor diz aqui, recebe uma nova unção para um novo tempo. Aí o diabo fala assim, olha aí o tanto de gente que está aqui, é para essa pessoa aí, não é para você não. Aí a mulher que às vezes está ouvindo o diabo diz assim, é mesmo, não é para mim não. O que você tem conversado com você mesma? O que você tem conversado nas regiões celestiais ou com Deus? Será que você tem conversado com o Espírito Santo? Quando você recebe uma palavra, receba uma unção para o novo tempo. O Espírito Santo diz assim, é para você. Aí você fala, eu recebo, Senhor, em nome de Jesus. Querida, olha, para nós vivermos o que Deus tem para nós nesse novo tempo, essa nova unção, nós precisamos pegar essa bagagem, a bagagem do valor próprio. Deus chegou para Josué e disse uma palavra linda. Deus falou, Josué, seja forte e corajoso. Sabe como é que Josué estava nessa hora? Com medo. Sabe, sentir medo não é pecado, mas se deixar dominar pelo medo, sim. Josué talvez estava medroso ali. Agora o que Deus vê ao seu respeito é diferente. Tem um personagem bíblico que fala muito comigo, Gideão. Gideão, ele estava escondido, Israel estava ameaçado de guerra, e Gideão, ali, essa história está escrita em Juízes, ele estava ali, a Bíblia diz, malhando trigo no lagar, que é um lugar onde não se malha trigo, escondido dos inimigos. Escondido, hein? O anjo apareceu para Gideão e falou assim, homem valente. Talvez eu e você, a gente olhe e fala assim, como é que Deus achou Gideão valente, se ele estava escondido? Mas sabe, querida, ele estava ali escondido, as pessoas não viam Gideão, talvez nem Gideão acreditava quem ele era, mas Deus olhou para ele e viu que ele tinha um coração valente. Deus falou, Gideão, você está aqui escondido, mas seu lugar não é escondido, seu lugar é na frente do povo, eu tenho vitória para você, sai daqui, toma o teu lugar, porque eu te vejo juiz entre o povo. Querida, deixa eu te falar uma coisa, talvez você olhe para você hoje e pense, pastor, eu não vou conseguir, o desafio está grande, olha, cuidar das minhas discípulas está complicado. Pastor, você não sabe o que eu estou passando na minha casa. Talvez você se sinta fraca. Mas eu quero te dizer hoje, querida, como a Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte. Talvez você tenha dito, Senhor, tira essa luta de mim, para eu continuar. Às vezes a gente pensa que a gente precisa sair do problema para ter vitória. Muitas vezes, querida, Deus não vai tirar o problema, mas Deus vai te dar força para vencer o problema. Amém? Glória a Deus. Isso é maturidade. Quando a gente é criança espiritual, a gente fala, eu não vou dar conta disso, não vou dar conta daquilo. Mas se você quer amadurecer e viver o mais de Deus, você precisa enfrentar. Você precisa voltar para a tua casa hoje, se a situação lá está difícil, parar de abaixar a tua cabeça, levanta a tua cabeça hoje à noite. Deus tem para você um novo tempo, amém? E talvez você esteja dizendo, como Paulo disse, Senhor, tira esse espinho da carne. E o Senhor, sabe o que Deus respondeu para Paulo? Ele diz o seguinte, eu não vou tirar esse espinho da carne. Sabe por quê, Paulo? Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Enquanto você pensa que está fraco, você é forte. Mulher, presta atenção. Você está aqui hoje à noite. Talvez você se ache fraca. Talvez você ache que não vai dar conta. Talvez você pense, essa história de ser crente, de se liderar, não é para mim. Eu não dou conta. Mas eu quero te dizer hoje, para de olhar para você
e olha para aquilo que Deus está dizendo ao seu respeito. Amém? Se eu fosse ouvir os meus sentimentos, eu nunca estaria aqui pregando para vocês. Eu era uma pessoa extremamente tímida, vergonhosa. Primeira vez que minha pastora me chamou e falou: Maírla, toma o microfone e faz uma oração. Eu vou dizer assim: não, pastora, não. Fiquei com medo. Mas eu comecei a aceitar aquilo que Deus dizia ao meu respeito. E hoje Deus está te dizendo que você é amada, que você é forte, que você é valorosa. Pega aqui, querida, a bagagem do valor próprio. Aceita o que Deus diz ao seu respeito. Você é amada de Deus, amém? Deus diz a Josué: seja forte e corajoso. E é hoje isso que o Senhor está falando para você. Minha filha, seja forte, seja corajosa, porque eu sou a sua força. Aleluia. Vamos aplaudir esse Deus. Glória a Deus. Aleluia. E a última coisa, a segunda coisa que eu quero falar para você, querida. Para você viver, porque eu quero orar por vocês ainda. Para você viver uma nova unção no novo tempo, eu quero te dizer, olha aqui o que o Senhor está dizendo. Você é forte e corajosa. Fala para sua irmã: você é forte e corajosa. Amém. Agora, para você viver essa nova unção, nesse novo tempo, você precisa, minha amada, deixar duas bagagens. Lembra que eu falei na viagem, Deus tem bênção para você? Se eu não tivesse deixado as bagagens ali, entregado para a pessoa que estava nos acompanhando, eu não podia entrar no avião. Deus tem para você um novo tempo, mas tem duas bagagens, princesa, que você precisa deixar hoje aqui no altar de Deus. Amém? E a primeira bagagem eu quero te dizer que Deus falou para Josué, é essa aqui, ó. Lança fora o desânimo. Aleluia. Eu peço para você repetir de propósito, é para você gravar mesmo. Fala para sua irmã: lança fora, faz cara de profeta. Fala para ela: lança fora o desânimo, minha irmã. Glória a Deus. Lança fora o desânimo. Queridas, olha o que o Senhor falou para Josué. O texto que nós lemos, ele diz, a gente leu aqui, ele falou: seja forte e corajoso. E o Senhor falou: não temas nem se espante. Quer dizer, o Senhor diz: não tenha desânimo, não fique desanimado, porque Deus sabe que essa bagagem, se você tiver, princesa, carregando essa bagagem, você não vai longe. O desânimo é uma coisa terrível, diabólica. Conta-se a história, uma ilustração, que certa vez teve uma reunião no inferno. E eu acredito nessas coisas, viu? O reino espiritual é muito tremendo. Teve uma reunião no inferno, e estava lá o capetão com capetinha. E o capetão foi pedir as contas lá do capetinha e falou assim: ô capetinha, eu dei aquela crente lá, para você, olha, fazer ela parar de ir na igreja, e ela continua indo na igreja. E o capetinha falou: eu já tentei de tudo, chefão, eu já tentei de tudo. Eu fiz o marido dela brigar com ela, eu fiz os filhos ficarem, tentei fazer os filhos ficar doentes, olha, eu fiz a vizinha ficar com raiva dela, eu fiz tanta coisa, mas aquela crente não desiste, ela não para. Aí o capetão falou assim: ela está desse jeito? Vai lá no nosso cofre. E o capetinha: tem cofre no inferno? Nem sabia. Vai lá no nosso cofre. E aí quando eles chegaram no cofre, o capetão abriu o cofre e falou: toma essa arma aqui. Essa arma vai derrubar essa crente. E o capetinha falou: que arma é essa? E o capetão falou: essa arma é uma arma poderosa que a gente tem no inferno. Chama desânimo. Você vai lançar desânimo sobre a vida dela. E queridas, quantas mulheres têm parado por causa dessa arma?
Sabe, desânimo, por exemplo, que pensa o seguinte, vou dar um exemplo para você de desânimo, de frases de desânimo. Aí o diabo lança: ah, será que o que você está fazendo na igreja tem adiantado? Você vai na igreja, sua vida não muda. Reza, 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 mais assombração aparece. Já viu esse ditado? A gente não reza, né? A gente ora. Ora. O que está adiantando? Será que está adiantando? Olha o desânimo. Para a pessoa ouvir essa frase e falar: quem conversa com o diabo, né? É mesmo. Acho que não está adiantando é nada, viu? Para quem ir na igreja? Olha aí. Sabe outra frase de desânimo? Será que tem valido a pena você servir na igreja, ser crente dentro de casa, ser uma boa esposa? Olha o que seu marido está fazendo. Já ouvi de algumas mães falando assim: esses tempos atrás eu ouvi de uma mãe. Ela falou para mim: pastora, eu vou ficar criando filho com carinho, com amor? Oxe, depois cresce, esquece da gente. Não está vendo aí filho matando pai e mãe? Falei: pelo amor de Deus, está amarrado em nome de Jesus. É a palavra de desânimo. A Bíblia diz: olha, todo desânimo está repreendido, amém? A Bíblia diz: sobre o Israel de Deus não vale encantamento. Sua casa está abençoada. Querida, será que você tem ouvido essas palavras? Às vezes, o diabo lança: está valendo a pena mesmo esperar em Deus, confiar em Deus? Está valendo a pena mesmo? O que você tem respondido para essas perguntas? Eu já vi pessoas que trabalham com o Ministério de Libertação, não sei se vocês já viram, e me chamou a atenção uma vez, porque esse missionário, ele estava ministrando libertação, algumas pessoas iam no púlpito, ele estava orando por elas, e tinha uns demônios que se manifestavam muito violentamente. A gente já viu, né? Aqueles demônios, e sai gritando e xingando, aqueles demônios bravos, é terrível. E eu me lembro uma vez que esse missionário estava orando por uma pessoa, uma jovenzinha que era minha liderada. E eu sabia do que ela estava passando. E de repente, ele começou a orar por ela e ela começou a ficar assim, ó. Aí o missionário falou assim: sabe esse demônio que está aqui na vida dela? É mais forte que aquele que está gritando. É o demônio do desânimo, do cansaço. Quer dizer, acontece. Mas nós vamos dar uma palavra para ele essa noite. Em nome de Jesus, estenda o seu dedo assim, você é autoridade. Fale comigo agora, em nome de Jesus. Todo espírito de desânimo está repreendido, amarrado, derrotado. Em nome de Jesus, sai! Coloca a mão na tua cabeça. Fala agora, em nome de Jesus. Todo espírito de fraqueza espiritual, de cansaço, de desânimo, em nome de Jesus, sai! Aleluia. Hoje está vindo uma unção sobre você diferente dessa que eu estou falando. Sabe qual a unção que está vindo sobre você? A unção de esperar no Senhor. Porque a Bíblia diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Aleluia! Essa unção que está vindo sobre ti. Uma unção de ser uma mulher indestrutível. Uma mulher que não vai parar. Eu quero profetizar, querida, que quando você acordar, se tiver para acordar, antes de pisar o pé no chão, se tiver um demônio ali rondando, ele vai começar a ficar desesperado. Ela está acordando, ela vai acordar. Meu Deus, vai vir fogo. Você vai parar de ter medo do diabo e ele que vai ter medo de você.
uma mulher animada. A Bíblia diz, uma mulher animada, cheia do Espírito Santo, é uma mulher cheia de Deus. Declara a palavra, profetiza a palavra. Quando vier uma seta de desânimo, sabe como Jesus venceu o diabo? É na palavra. É na palavra. Eu tenho do lado da minha cama vários versículos bíblicos. Vez ou outra eu coloco na minha casa versículo bíblico. Quando eu estou vendo que o diabo está querendo falar mentira, porque ele vem com aquela seta, né? Você não pode impedir um passarinho de pousar na sua cabeça, mas você pode impedir dele fazer ninho. Então, às vezes, o diabo vem querendo pousar. Ele manda assim, não vai na igreja não, você está cansado. Você tem que pegar a palavra de Deus na hora. Pega um versículo e diz assim, eu não estou cansada em nome de Jesus, eu vou para a casa de Deus. A Bíblia diz que esperam no Senhor, renova as suas forças. Pega um versículo bíblico e declara a palavra. O Senhor está comigo, eu vencerei os meus inimigos, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Eu sou mais do que vencedora. Querida, a Bíblia está cheia de palavra poderosa. O diabo começou a falar para Jesus, você não vai conseguir, você não é o filho de Deus. Jesus começou a vencer o diabo na palavra. Como é que está a sua leitura bíblica, princesa? Você não pode estar aqui nem aquela irmãzinha, né? Teve uma irmãzinha que ela chegou para o pastor, velhinha, usava um óculosinho. E um dia ela chegou no final do culto e falou, pastor, ora por mim. Pastor, eu paguei um óculos caro. Meu óculos sumiu. Faz um mês. Para o Espírito Santo me revelar onde está meu óculos. Aí o pastor com fé, com amor, do MDA, orou por aquela senhorinha. Senhor, abençoa para ela achar o óculos dela. Daqui uma semana ela chegou, pastor, aleluia. Achei meu óculos, Deus ouviu sua oração. E ele perguntou, irmão, onde é que estava seu óculos? Dentro da Bíblia. Pelo amor de Deus. Fazia mais de um mês que a irmãzinha não lia a Bíblia. Irmã, hoje não tem desculpa a gente ler a Bíblia. A gente pode ler a Bíblia, ligar a Bíblia, né? Tem no celular, você pode ouvir a Bíblia. Essa semana eu baixei no aplicativo aqui, eu tenho um aplicativo muito legal, quero indicar para vocês, chama FoxTube. Você baixa vídeos do YouTube gratuitos. E nesse aplicativo eu baixei o livro de Provérbios. Tem a Bíblia online. Você vai baixando e vai ouvindo. Se estava de carro, vou ouvir Provérbios. Estou precisando ficar mais sábia. E vai ouvindo a Bíblia, vai ouvindo a palavra. Isso traz a gente ânimo. Força. Então, querida, em nome de Jesus, na sua vida não tem lugar mais para desânimo. Você é uma mulher cheia de Deus. E sabe a segunda bagagem que a gente precisa lançar fora hoje? É o medo. Fala para sua irmã também, com essa cara linda que você tem aí. Fala assim, querida, lança fora o medo. Lança fora o medo. Queridas, sabia que o medo é um tipo de fé? É verdade. O medo é um tipo de fé. O medo é a fé naquilo que o diabo diz. É acreditar naquilo que os sentimentos dizem. Agora, a fé genuína é a fé naquilo que Deus diz. Sabe, o medo, meu pastor dizia, e é muito interessante, é um sentimento paralisador. Já viu que tem gente que tem medo? Você já ouviu falar de gente? Eu conheci uma pessoa uma vez que um cachorro foi atacar ela. Sabe o que ela fez? Em vez de sair correndo, ficou parada. O medo foi tão grande que ela paralisou. E o medo, ele é um sentimento paralisador. Deus falou para o Josué, falou assim, Josué, seja forte e corajoso. Não tenha medo.
para essa viagem que você vai, para esse novo tempo, Josué, que eu vou te estabelecer como líder, que eu vou fazer milagres na tua vida, tão maiores, tão grandes, quanto foram os milagres que eu fiz através de Moisés. Você precisa deixar e lançar fora a bagagem do medo. É medo. Se a pastora chega e fala, vai lá, faz aquilo para mim. Ai, pastor, eu tenho medo. Vai lá, conversa com essa pessoa. Eu não tenho coragem de falar. Vai lá, fala alguma coisa. Eu me lembro, queridas, primeira vez que o meu pastor chamou eu e o pastor Ricardo, isso fazem 20 anos atrás. O meu pastor nos chamou para sentar no púlpito, que na igreja batista, essa época, muito tempo atrás, né, os pastores sentavam no púlpito, né? E aí ele chamou a gente para sentar no púlpito, num domingo à noite. Meu Deus, o medo veio com força. Eu falei, amor, a gente vai sentar ali. Sabe quando você fica com tanto medo que dá dor de barriga? Aí meu marido ligou para o pastor, o nosso pastor falou, pastor, eu estou com dor de barriga, não vai dar para ele. Ele falou assim, não, vai dar sim, vai mesmo assim. Eita, meu Deus. Mas eu tinha ouvido uma frase aquela semana que eu não esqueci mais, que é um encorajador para você hoje. Se você estiver sentindo medo, porque o medo às vezes vai vir, aquele sentimento, mas você não pode se deixar dominar por ele. Amém? Glória a Deus. Então, veio aquele medo, eu não quero sentar no púlpito. Eu vou ficar com vergonha. Ai, meu Deus, eu não vou fazer aquilo. Aí eu ouvi aquela frase que diz assim, se você tiver com medo, finja que não está. Ninguém percebe a diferença. Gente, foi engraçado. A gente se arrumou. Sabe quando você está por dentro tremendo? Por dentro você está amarela, verde. Mas eu subi no púlpito. A paz do Senhor, tudo bem? Falamos, conversamos. Quando terminou o culto, ai meu Deus! E aí uns irmãos encontraram a gente e falaram, mas vocês estavam muito bem lá no púlpito. A gente, aham. Mas a gente enfrentou aquele medo. E o tempo foi passando e o medo foi embora. Sabe muitas vezes como o medo vai embora? Quando a gente enfrenta. Não é sair correndo. O reino dos céus é para corajoso, é para corajosa, é para conquistadora. Amém? Você não precisa sair correndo, querida. Deus está com você. E Deus falou para Josué, Josué, não tenha medo, eu estou com você. Onde quer que você for. Querida, recebe uma palavra aqui. Essa noite, Deus está com você. Não tenha medo. Aonde quer que você for. Amém. Você crê nisso? Aplauda esse Deus maravilhoso. Aleluia. Eu queria passar um vídeo para você. E a gente vai ver uma mulher que, quem é um pouquinho mais antiga, aqui, não é velha, a gente é conservada. Vai lembrar que viu essa cena na televisão. De uma mulher que entrou para a história, porque ela foi uma mulher que deixou para trás o medo, o desânimo, e ela acreditou na voz interior dela. E você tem uma voz interior, é o poder de Deus, o Espírito Santo que habita em você. Apaga todas as luzes, por gentileza. Se puder, se for possível. Aí, obrigada. Pode soltar. Pode aumentar o som. Em Los Angeles, 1984, na Maratona Olímpica Feminina, a primeira da história, até então médicos e organizadores defendiam a tese de que mulheres não teriam condições de concluírem uma maratona. 27 graus de temperatura, 50 atletas largaram, 44 concluíram o percurso. As pessoas diziam que elas não podiam.
Mas Joan Benoit, dos Estados Unidos, venceu a prova. Ela conseguiu. Ela acreditou. Gretchen, da Noruega, chegou em segundo lugar. Outra vencedora, conquistadora, uma mulher além do seu tempo. Rosa Mota, de Portugal, chegou em terceiro lugar. Elas venceram as pesquisas que diziam que uma mulher não podia concluir uma prova. Mas em Deus a gente é mais que vencedora. E Eleonora Mendonça, do Brasil, chegou em 44º lugar. Gabriela Anderson chegou apenas na 37ª colocação, mas entrou para a história pela forma como concluiu os 42.195 metros da maratona, cambaleando, quase desmaiando. Vamos ver como foi. Ela estava determinada. Ela tinha uma meta, ela tinha um alvo. Ela disse: eu vou conseguir, eu vou chegar lá, eu não vou desanimar. Mesmo que o corpo dela parecia não conseguir. Talvez pessoas diziam: para, você não vai dar conta, você está no seu limite. Mas ela tinha um objetivo. E olha, muitas vezes Deus está ali, como aqueles homens. Deus está ali, o Espírito Santo, dizendo: vai, você vai dar conta. Eu estou com você. Não tema, não desanime. Você é forte e corajosa. Continua. Tem uma coroa da vitória reservada para você. E ela continuou. E é assim que Deus faz. Quando você alcança a sua meta, Ele te segura. Após a prova, a Gabriela Anderson falou para a imprensa que quis concluir o percurso, porque aquela seria a sua última oportunidade olímpica, por causa de seus 39 anos. Aí está ela. Uma mulher determinada. Uma mulher, não sei se ela tinha o Espírito Santo, mas ela tinha um alvo. Ela tinha um projeto. Eu quero dizer para você hoje, querida, Deus tem um novo tempo para você. Mas hoje, você precisa fazer o seguinte: você precisa deixar de lado a mochila, a bagagem do medo, do desânimo, porque Deus tem uma linha de chegada para você. E a Bíblia diz, eu acho lindo esse texto em Apocalipse: para a vossa perseverança há um grande galardão. Para aquelas que não desistirem, para aquelas que continuarem, para aquelas que continuarem acreditando na sua família, para aquelas que continuarem sendo boas esposas, boas mães, para aquelas que insistirem em servir ao Senhor, há um grande galardão. O mundo pode não estar vendo o que você está fazendo. Às vezes os pastores, nós somos limitados, irmãos. A gente não vê o que você está fazendo, ou a gente não vê tudo o que você está fazendo. Mas eu quero te dizer essa noite, Deus vê o que você está fazendo, e para o seu trabalho há um grande galardão. Não pare, não desanime, seja forte e corajosa, porque o Senhor é contigo, por onde quer que você andar. Aleluia.